Olá, tudo bem? Algumas palavras introdutórias sobre o pensamento de John Locke. John Locke, nascido em 1632, falecido em 1704, inglês, e teve uma importante contribuição no campo da filosofia, da ciência política, considerado o pai do liberalismo econômico. Muito do que se conhece no constitucionalismo moderno, né, que assegura direitos naturais, advém do pensamento do Locke. O Locke escreveu sobre muita coisa, escreveu na área da epistemologia, né? O Locke é considerado não, ele é explicitamente um autor empirista, que acha que muitos os nossos nosso conhecimento advém da experiência, né? Das experiências, do contato real com as coisas. E é por isso que é muito conhecida aquela frase dele, aquela ideia dele, né, de que nós seríamos uma tábula rasa, um papel em branco a ser preenchido pela experiência, pelo conhecimento, etc. Mas não é a área da epistemologia que eu vou dizer nesse breve vídeo, é um pouco mais na área da política, até para fazer um contraponto a um outro vídeo aí no canal do YouTube, prof. Renato Martini, sobre o Hobbes, né, que também é um autor contratualista, a exemplo do Locke, que acredita que a sociedade, o Estado, sociedade civil nasce de um contrato feito no estado de natureza, que eu vou já dizer adiante do que se trata. Então, o Locke, que é interessante a história, né, que é, na realidade, alguém que escreveu e marcou o campo das ciências, das humanidades, da filosofia política, etc., mas ele era um médico, né? Um médico até conhecer um determinado nobre, quem ele cuidou, etc. E salvou a vida fazendo algumas intervenções cirúrgicas muito inusitadas. Ele era um médico de formação, né? Professor em Oxford, etc. E aí ele começou a ter contato com esse nobre, frequentar e, e viver muito próximo. E esse determinado duque acabou o chamando para conversar e determinando a ele alguns ofícios, né, fazer determinados documentos, etc. E aí ele foi estudando e se aprofundando na questão das humanidades, filosofia, política e etc. E então ele tem a visão de alguém ali que participava da política, que era essa relação que ele tinha. E é muito conhecido o livro dele de política, que é Os Dois Tratados sobre o Governo Civil. Dois Tratados sobre o Governo Civil. É bastante conhecida a obra dele também, mais ou menos ali na mesma época, 1689, 1690, a chamada As Cartas acerca da Tolerância, né? Escreveu a primeira carta em 1689, depois a segunda 1690, por aí, a terceira 1692. E todos sabemos que existia uma conflagração religiosa, guerras, as pessoas se matavam na rua literalmente por questões religiosas, e o Locke justamente propunha a convivência pacífica, que as religiões deveriam se tolerar, né? Porque isso dizia respeito ao âmbito privado
de cada um e, portanto, não seria condizente em querer impor, tudo bem você defender a sua religião, mas não impor, né, por meio da força, determinada religiosidade. Então, as chamadas cartas acerca da tolerância. E ele também, ali nesse período, 1689, mais ou menos, é publicado os dois tratados sobre o governo civil anonimamente. Foi impresso, na realidade, em 1689, porque é tão logo termina a conhecida Revolução Gloriosa, que coroa como rei da Inglaterra o rei Guilherme de Orange, tirando ao ser retirada a dinastia por meio de uma revolução a dinastia Stuart, que o próprio Locke se opunha, e assinado a Declaração dos Direitos, né? Então se montou na Inglaterra um governo constitucional, porque o rei admitiu para assumir o trono, o rei da Holanda, para assumir o trono na Inglaterra, admitiu a cumprir Bill of Rights, a Declaração dos Direitos, ou seja, ele admitiu estar submetido à Constituição, submetido às leis, submetido a um parlamento, consagrando aquela famosa fórmula política: o rei reina, mas não governa, né? Quem governa são os outros poderes, um que vai fazer a lei legislativa e outro que vai executar, segundo a concepção do Locke. E eu disse, então, em 1689 é publicado, porque ele foi escrevendo no decorrer da Revolução Gloriosa. E anonimamente ela é publicada. E isso só muito depois se descobriu que era do John Locke. Ele mesmo, em algumas correspondências, ainda lá pouco antes da morte, 1703 e tal, ele ainda, algumas correspondências, olha, aquele livro lá, Dois Tratados, define muito bem o que é a propriedade privada, etc. Então, é porque tinha o temor, né? Temor da perseguição política, etc. Mas é uma obra que acabou fazendo história e depois se percebendo e atribuindo, né, ao John Locke. O que nós vemos lá, né, nos dois tratados? Na primeiro tratado sobre o governo civil, na verdade é uma refutação da teoria dos direitos divinos dos reis, né, questionando algo que era circulado, né, nessa defesa de que o rei ele seria uma espécie de descendente lá que vinha desde Adão, né? Era uma tese de um livro bastante conhecido, O Patriarca, de Robert Filmer, e ele então questiona, enfim, ele vai desmontando essa teoria. E ele não vai dizer que não tem nada a ver essa legitimidade, essa história não é subsequente a Adão, né? Que ele chega aos reis modernos, os reis contemporâneos deles, né? Na época dele. Muito bem. O segundo tratado é que é aqui o que eu disse ali, legitimador da ideia disse no começo, do dos direitos naturais, né? Dos direitos naturais. Como é que está esta arquitetada, este argumento? Como é que ele vai mostrar? Ele vai mostrar aqui como o estado de natureza, aqui é uma ideia também de que o indivíduo precede a sociedade. Mais uma vez o diálogo com Aristóteles, né, que achava que não existia muito essa ideia de o indivíduo fora da sociedade. O indivíduo ele era naturalmente propenso
a vida social e a busca do bem comum e etc. Aqui parte-se de uma ideia individualista, né? O pressuposto atomizado. Indivíduos que no estado de natureza uma situação que ele acredita que existiu de fato, passamos por esse estágio, ou seja, eles eram, os seres humanos eram dotados da razão e a partir do uso dessa razão, desenvolvendo o trabalho na terra, transformação da terra, a produção, plantações, foi gerando a propriedade privada, e foi se estabelecendo a partir disso contatos comerciais de uns contra os outros. Então, nesse estado de natureza, você tem um indivíduo portador da sua vida, da sua vontade, da sua razão, que trabalha e troca uns com os outros de acordo com as suas necessidades econômicas, existenciais, etc. Aqui, nesse estado de natureza, nós estamos muito longe daquela tese hobbesiana, né? De uma guerra de todos contra todos, em que vigora o medo, o pavor de uns contra os outros, por entendermos que a natureza humana é egoísta, que busca a glória, a flama, o poder, etc. Existia aqui no estado de natureza para o Locke uma certa sociabilidade que funcionava. Era até razoável. Era algo benéfico, positivo. E aí a pergunta, mas então por que criar o Estado? Por que criar um sistema que esteja acima dessas relações entre os indivíduos e tudo mais? É que o Locke acredita, aliás, fazer um parênteses, né? O Locke ele enfatiza muito esse papel do trabalho na transformação, aquilo que levou à propriedade, etc. Poder programar mais, porque alguns têm mais, outros menos. É porque conforme foi se incrementando essa coisa do dinheiro, etc., para facilitar as trocas, alguns foram adquirindo mais, outros vendendo, e tudo isso foi modificando aquele certo igualitarismo mais ou menos natural. Muito bem. E ele então valoriza muito o trabalho. Aliás, a teoria do valor trabalho, que tem muitos economistas, que não dá aqui para a gente falar, Ricardo, e, o próprio Adam Smith, o próprio Marx valoriza muito a ideia do valor trabalho, né? Aquilo que gera riqueza, etc., é a própria. Bate na questão da força do trabalho, etc. Se dedica muito a pensar essas questões. Então, eu estava dizendo o seguinte: existia propriedade, e existiam então as pessoas com as suas vidas, mas por que criar então um Estado? Por que fazer um contrato em que, de alguma maneira, algo é imposto de fora sobre os indivíduos? Aqui o contrato é um pacto de consentimento. Não é? É um pacto de consentimento. Por quê? Porque as coisas funcionavam mais ou menos razoavelmente, mas existiam e poderiam existir inconvenientes. Ninguém tinha assegurado que todos fossem agir de forma benéfica, que todos fossem respeitar uns aos outros, respeitar a propriedade do outro. Não é uma coisa caótica, não é uma coisa completamente amedrontadora, mas
era preciso criar regras, criar juízes, né, dessas pendências, se alguém contrariasse interesses, propriedade do outro, etc. Então é nesse sentido que o Locke acredita que foi feito um pacto de consentimento, mas nesse pacto de consentimento, a ideia é justamente criar uma dinâmica para garantir aquilo que já existia em direito no estado de natureza. Ou seja, a sociedade deve garantir por meio do Estado, sociedade civil, garantir por meio do Estado, os chamados direitos naturais. Quais são os direitos naturais? Direito à vida, direito à liberdade, as liberdades conhecidas, liberdade de expressão, etc., manifestação de ir e vir, e a propriedade, vida, liberdade, propriedade. Esses são os pilares do contrato, do pacto. Por isso que ele é considerado um dos precursores, chamado pai do liberalismo, né? E como eu disse no começo, muito do que tem na Constituição, como até cláusulas pétreas, asseguram isso. Direito à liberdade, à vida, à propriedade, etc. Então, em suma, né, esse livre consentimento dos indivíduos para o estabelecimento de uma sociedade civil. E, portanto, se o governo deixa de cumprir esses pressupostos, violando esses direitos, ele é passível de sofrer uma resistência. O direito à resistência está assegurado ao pensamento, no pensamento do Locke. Então, palavras do próprio Locke, no capítulo do Estado de Natureza, quando ele fala que o Estado de Natureza tem uma lei de natureza a governá-lo e que a todos submete, e a razão que essa lei ensina a todos os homens que apenas a consultam, que sendo todos iguais e independentes, nenhum deve prejudicar a outrem na vida, na saúde, na liberdade ou nas posses. E para evitar que todos os homens invadam os direitos dos outros e que mutuamente se molestem, e para que a lei da natureza seja observada, a qual implica na paz, na preservação de toda a humanidade, coloca-se naquele estado a execução da lei da natureza na mão de todos os homens, por meio da qual qualquer um tem o direito de castigar os transgressores dessa lei, numa medida tal que possa impedir a sua violação. Então é para garantir o direito, né, os direitos já existentes. Ele é um jus naturalista, ou seja, aquele que tem direitos naturais e as leis devem garantir isso. Ele faz uma distinção, aquilo que o Hobbes chama de estado de natureza, para ele, o estado de natureza não é caótico. É que o estado de natureza muitas vezes pode se transformar num estado de guerra. São coisas diferentes, né? Quando acontece guerras, e aí qual é o problema? Com palavras dele, a falta de um juiz comum com autoridade coloca todos os homens em estado de natureza e a força sem o direito sobre uma pessoa, de um homem, provoca um estado de guerra. Não só quando não há, como não há um juiz em comum. Quando não há um juiz em comum, alguém pode usar a força, transgredir esse estado de natureza, implementar um estado de guerra, e aí vigoraria uma injustiça. Para evitar esta guerra, é justamente que se cria a sociedade política, a sociedade civil, e mais ou menos se consagrada ali, como aconteceu, né, na Constituição ali
que estabeleceu a Constituição inglesa, né, que se sobrepõe ao poder do rei no Bill of Rights. O que nós temos lá? A Inglaterra é uma espécie de governo misto. Ou seja, você tem um elemento monárquico, o rei continua, por isso que é a Revolução Gloriosa, e eles muito se jactam dessa revolução, porque ali nessa revolução não teve derramamento de sangue, se preservou a monarquia, se preservou elementos da aristocracia com a Câmara dos Lords e elementos populares, né, democráticos, com a Câmara dos Comuns, os eleitos, etc. Então, essa fórmula, e é muito importante aqui, um aspecto, acho que bastante relevante do pensamento do Locke, e eu não vou estender muito, pegar esse ponto, é o papel que ele atribui ao legislativo. Então, se o poder não é mais absoluto, ele de alguma maneira ele é partilhado e o rei se submete às leis, e essas leis elas são originárias, elas são oriundas do próprio povo. É o poder legislativo. O Locke, na verdade, separa os poderes em dois. Na verdade, três, né? Mas que um deles pode ser resumido em dois. Ou seja, um exerce dois. Ele diz poder legislativo, executivo e federativo. Federativo cuidaria das questões externas, guerra com outras nações, etc. Relações econômicas, comerciais. E é o mesmo que executa. E outro que faz a lei. Então, é um que executa e outro que faz a lei, né? E é o federativo, pode ser o executivo mesmo, ele abre essa possibilidade e na prática acaba sendo o mesmo. Mas ele tem uma valorização muito grande do poder legislativo. O poder legislativo, para ele, nem precisaria ser permanente. Poderia ser convocado esporadicamente para fazer as leis. Mas ele dá muita ênfase, eu acho que essa é uma discussão até muito contemporânea no âmbito da ciência política. Ele acha inadmissível, inconcebível, inimaginável, e isso subverteria toda a regra do pacto originário, que qualquer outra força pudesse fazer a lei no lugar do legislativo. Não é à toa que ele chama o legislativo de supremo poder. O supremo poder não é outro senão o próprio legislativo. Porque é a ele que está autorizado, o pacto inicial foi feito entre indivíduos, pessoas, povo, portanto, e a ele somente está autorizado este exercício da legislação. Um outro autor que vai propor uma divisão, né, que ficou mais conhecida, legislativo, executivo, judiciário. Posso depois até fazer um pequeno vídeo sobre isso, que é o Montesquieu. Esse aí ele separa em três, e aí entra o judiciário. Aqui nem mesmo tem o judiciário. Quem controla os excessos do executivo é o próprio legislativo, digamos assim. Então, é inimaginável, mas mesmo Montesquieu também inimaginável, que o Poder Judiciário pudesse fazer leis, né? Que o Poder Judiciário expandisse as suas funções. E aqui é muito visível essa preocupação. Ele chama a atenção, deixa eu ver se eu identifico aqui, né? Que o legislativo, dos poderes legislativo, executivo e federativo da comunidade. O poder federativo é o capítulo, né, titulado. O poder legislativo é o que tem o direito de estabelecer como se deverá utilizar a força da comunidade no sentido da preservação dela própria e de seus membros. E ele vai avançando isso em capítulos subsequentes da subordinação dos poderes da comunidade. Ele diz:
da preservação da comunidade, somente possa existir um poder supremo, só um poder supremo, que é o legislativo, a qual tudo mais deve ficar subordinado. Contudo, sendo o legislativo somente um poder fiduciário destinado a entrar em ação para certos fins, cabe ainda ao povo um poder supremo para afastar ou alterar o legislativo quando é levado a verificar que age contrariamente ao encargo que lhe confiaram. Veja, aqui está arquitetado o constitucionalismo moderno, a essência da democracia liberal, que é essa separação dos poderes, tendo o legislativo como principal órgão. E é o próprio povo que deve afastar aqueles que não cumprem bem o seu papel. Não é à toa. Não é à toa que foi se inventando essa fórmula, né, de eleições periódicas. Você vai renovando. É por isso que existem essas eleições. Você vota, digamos que o legislador trai aquilo pelo qual ele foi incumbido de fazer, então você troca. É o povo que vai filtrando, vai fazendo essa própria escolha, essa essência. Né? Você pode ter outras discussões, né, do papel do judiciário, mais contemporâneas, outras filosofias, mas aqui no Locke é inconcebível que um poder haja no lugar, se sobreponha ao poder supremo que é o legislativo. Esta é a concepção básica dos direitos naturais, tá bem? Então, aqui relembrando, no Locke é diferente do Hobbes. Aqui o estado de natureza não é caótico, não é tão pessimista, mas ele é configurado no sentido de garantir direitos já pré-existentes no estado de natureza. Ele garante, ele estabelece aquilo que nós já temos como natural. Enfim, eu estou pegando um aspecto do Locke, porque o Locke tem várias produções. Ele tem no campo da epistemologia, as próprias cartas acerca da tolerância, né, em que se deve tolerar, porque na realidade, se você vai assim esmiuçando, entendendo o pensamento do Locke, nós vamos ver o seguinte: para ele tem, digamos, três espécies de leis. O Locke, ele é um religioso, protestante e tal, né? Não é católico, mas ele então acha que existe uma lei divina que se restringe ao âmbito privado. O âmbito privado, e portanto as pessoas deveriam ter tolerâncias umas com as outras, independente da religião, se bem que ele acha que o ateísmo não é tolerável. Por quê? Porque além dessa lei divina, tem a lei moral. E a lei moral, ela impacta uma outra lei, que são as leis públicas. É assim, as leis públicas, de alguma maneira, elas também estão relacionadas à lei moral. Mas enfim, essa seria uma discussão mais complexa. O que eu quero dizer aqui é mais focar, essa seria uma discussão mais complexa, mas existem essas esferas, né? Essas esferas. E então, a esfera pública, política, ela deve ser a garantidora, o Estado é o garantidor de direitos pré-existentes, que são os direitos naturais. Tá ok? Para não ficar muito longo, 30 minutos, mas aí pode ser que em algum momento eu aprofunde algum tema do Locke, mas essa breve introdução sobre o estado de natureza e os direitos naturais. Obrigado, até a próxima.